é o Alexandre de Moraes. E isso porque a situação dele está ficando cada vez mais complicada. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Eu não sei se vocês lembram desse negócio. Eu tinha aquele programa, acho que era da Sônia Abraão, e ela pegava tinha as maiores tragédias, ela mostrando assim, a mulher que esfaqueou o marido e comeu não sei o que, uma história horrorosa, as pessoas chorando e tal, e ela tinha que fazer o break do Merchan. Ela falava assim, mas vamos falar do que interessa agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, e aí chamava o Juarez para fazer o Merchan. Eu não sei se vocês lembram disso, se vocês lembram disso, digam no chat. Eu lembro muito disso, cara. Cara, tem um doido no chat falando Lula, 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 vamos bloqueá-lo aqui, vamos bani-lo e deletar os seus comentários. Pronto. Era Sônia Abraão, cara, muito bom essa época. Vamos falar do que interessa, vamos falar de TechPix. Juarez, fala aí pra gente da câmera que faz 9 coisas ao mesmo tempo. Era bom demais, cara. E o que interessa pra gente, a nossa TechPix do programa, é o Alexandre de Moraes. E isso porque a situação dele tá ficando cada vez mais complicada. As pessoas podem ter a impressão de que porque nos últimos dias não tem saído tantas revelações a respeito do caso Master, e aí a pressão do Alexandre diminuiu. O próprio presidente do PL, que eu já disse, HH, falou, não, o assunto, a pressão diminuiu a respeito do Alexandre, etc. Não é por aí, né? De fato, é muito interessante até a gente falar sobre isso. O que gera essa confusão? Porque é uma diferença entre a forma que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes trabalha e vem trabalhando em todos os casos até agora, e também como o Sérgio Moro trabalhava, que é com constantes vazamentos do processo para a imprensa, e da forma como o André Mendonça trabalha, que eu sempre disse a vocês que é uma pessoa honesta. Com o caso Master, que está na mão do André Mendonça, a gente não teve nenhum vazamento do processo até agora. A gente teve alguns vazamentos que vieram da CPI e do Congresso, talvez a da própria PF até, mas do processo no STF, nada vazou. E eu falo assim, pode comparar com a época da Lava Jato, e eu acho que o Cláudio Dantas tinha... falava todo dia com os caras da Lava Jato, porque chegava tudo. Um abraço pro Cláudio Dantas, que é meu amigo, gosto muito dele, e eu até teria ido ao programa dele hoje se eu não tivesse tido amanhã tão ocupado. Um abraço para ele, para um monte de gente lá no programa dele, que eu gosto muito, a Júlia. Mas, cara, na Lava Jato tudo saía na imprensa o tempo inteiro. Ou então você pega o caso do Bolsonaro, né, compara com a delação, por exemplo. Você tem a delação do Vorcaro agora, e você compara com a delação do Mauro Cid. Cara, Mauro Cid falava, tudo vazava para a Globo e ia parar no Jornal Nacional. Eu acho que a gente descobria, sei que a gente descobria as coisas antes dos advogados do Mauro Cid. Tudo que ia acontecer vazava na imprensa. O Alexandre ainda dava a conta-gotas no ritmo certo. E agora o Vorcaro tá há quanto? 1 mês preso? Semanas fazendo delação? E a gente não sabe uma vírgula da delação do Vorcaro. E isso é a diferença de uma pessoa honesta que sabe lidar com o processo. A primeira coisa que apareceu a respeito disso foi recentemente, nessa semana, não trazendo detalhes, mas pelo menos serve pra gente para dar indício do que está acontecendo. Eu estou me referindo a essa reportagem que eu vi hoje de manhã na CNN Brasil, do Caio Junqueira. O título é Investigadores veem situação de Moraes no caso Master pior do que a de Toffoli. E eu vou ler um trecho aqui para vocês.
Investigadores ligados ao caso Master relataram à CNN, você vê que não é do processo, né? São os investigadores, ou seja, veio da Polícia Federal. Os investigadores da Polícia Federal relataram à CNN que até agora a situação do ministro Alexandre de Moraes é mais difícil juridicamente do que a do Dias Toffoli, segundo o material analisado até o momento. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Enquanto a relação de Toffoli parece à primeira vista ser de natureza comercial, da compra e venda de parte do Resort Taiaiá, na de Moraes haveria de fato elementos que sugeririam uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Diz a CNN, não é o Paulo Figueiredo. É nesse contexto que, para investigadores, já estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria na corte para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Prestem atenção, estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Ela consistiria em fragilizar a posição de Nunes Marques no caso e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele dê um voto contrário à abertura de um inquérito contra Moraes. A operação teria o aval de advogados ligado ao caso, que fizeram circular a informação de que o filho do ministro Cássio Nunes Marques, Kevin de Carvalho Marques, recebeu R$281 mil. Eu quase li milhões aqui. Por serviços prestados à Consult Inteligência Tributária, empresa que, por sua vez, recebeu no mesmo período 6,6 milhões do Banco Master. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. A defesa de Kevin afirmou que ele nunca recebeu recursos diretamente do banco, que a relação é indireta por meio da consultoria. Nunes Marques é considerado na corte próximo ao ministro do caso Master, André Mendonça, mas há percepção entre investigadores de que se ele perceber que ele ou o filho virem alvo, poderá barrar a investigação. Isso porque, na contabilidade de quem acompanha o caso, hoje há uma maioria apertada a favor da abertura. Olha isso, cara, a CNN está dizendo. Hoje há uma maioria apertada a favor da abertura de uma investigação contra Moraes, consistente nos nomes de Mendonça, Fux, Carmen Lúcia, Fachin e Nunes Marques. Do outro lado estariam Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Cara, deixa eu continuar a reportagem aqui. O caso iria para o plenário, pois assim prevê o regimento. Toda investigação contra ministro do STF deve ser autorizada por plenário. Moraes não votaria. Uma vez abertas, as investigações continuariam e uma eventual proposição de abertura de ação penal dependeria do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Já falamos sobre isso aqui no programa. Investigadores consideram ainda duvidoso de que ele denunciaria qualquer ministro do STF pelas relações próximas que tem com Gilmar Mendes e o próprio Moraes. Tô lendo aqui, continuo lendo o Caio Junqueira. Por enquanto, as investigações avançam e a expectativa é de que sejam concluídas em um mês. Em outra frente, veja, isso são só os investigadores, não tem o Vorcaro ainda nesse processo. A delação do Vorcaro. Em outra frente, diz a CNN, a delação de Daniel Vorcaro também está em curso e as informações levantadas na investigação da Polícia Federal serão comparadas com o que Vorcaro entregar. A partir daí será analisada uma eventual homologação da delação premiada pelo relator do caso no STF. A CNN procurou Moraes, no interessante. Um breve parênteses aqui sobre o caso do Nunes Marques. Eu não tenho nenhuma relação com o Nunes Marques, nunca falei com ele na vida, mas conversei com algumas pessoas que são próximas a ele e perguntei: o Cássio Nunes Marques está enrolado no caso Master? Tem coisa dele, tem contrato com a família, tem contrato com o filho? E a resposta que eu recebi foi não. Cássio não estaria enrolado no caso Nunes Marques. Ah, mas esse negócio do filho. Esse negócio do filho, se você parar para ler a reportagem, você vai ler o seguinte. Tem essa empresa, que tá até na minha colinha aqui no meu teleprompter, eu vou ler aqui. A empresa de Consult Inteligência Tributária. Essa empresa recebeu o dinheiro do Banco Master, é verdade. E essa empresa
tem o filho do Cássio Nunes Marques como um dos seus consultores, como advogado tributarista, sei lá o quê. Mas essa empresa recebe contratos com dezenas de outros bancos. É uma empresa grande de consultoria tributária. E o filho do Cássio teria recebido R$281 mil. Eu sempre digo aqui que raciocinar é ter senso das proporções. De um lado, a gente tem a Viviane. Recebendo 129, não recebeu isso tudo, ela acabou recebendo só 80, mas assinando um contrato de 129 milhões diretamente com o Banco Master. Do outro, você tem o fato de que o filho do Nunes Marques trabalha para uma das centenas de empresas que prestaram serviço pro Master e para outros lugares, e ganhou a bagatela de R$281 mil. Desculpa, senso das proporções. Estou botando a minha mão no fogo aqui pelo Cássio Nunes Marques, não, mas eu acho que tentativa, se é só isso que tinham até agora contra ele, não me parece grande coisa. Não me parece grande coisa. Aí tem uma pessoa aqui dizendo aqui, também tem dinheiro da JBS no escritório do filho do Cássio, tá dizendo a Regiane. Tá vendo como a imprensa te pegou? Não é dinheiro da JBS no escritório do filho do Cássio, é dinheiro da JBS nesta mesma empresa. Essa empresa é uma empresa grande de consultoria tributária e presta serviço, inclusive, para a JBS. Se eu tivesse uma empresa de consultoria tributária e a JBS me contratasse, tudo bem. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.